aí pessoal, beleza? Aqui é o Romero e hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouco mais sobre as orquídeas, se compensa você plantar aí nos toquinhos ou nos cachepôs. Às vezes a gente quer plantar elas nos cachepôs, outras vezes a gente quer plantar elas nos toquinhos, mas e qual a diferença, quando você deve plantar num ou no outro, enfim. Essas aqui são as Phalaenopsis, eu plantei elas aqui nos toquinhos e olhem só. Ela está aqui com muitas raízes mesmo. E depois eu vou ali vou mostrar para vocês as irmãs dela. Lógico, essas aqui são as escolhidas aí nos vidros. Todas essas aqui vieram para mim no vidro, que eu sempre compro elas in vitro. E aí essas eu plantei aqui nos toquinhos. E as outras eu plantei também nos toquinhos, porém nos toquinhos menores. Como essas aqui estão pegando um pouco mais de sol, eu acredito que isso seja o resultado e por isso que elas estão aí com tamanho bem maiores. Mas as outras aqui também, essas aqui já são as Duriga, essas aqui também as Duriga, essas outras ali são as Cattleyas e elas também estão nos toquinhos, mas olhem só, elas estão com muitas raízes. Mas e quando você deve aí plantar nos toquinhos ou nos cachepôs? Basicamente você escolhe pelo tipo de planta. Por exemplo, as Phalaenopsis elas são muito boas nos cachepôs e também nos toquinhos. As Cattleyas, por exemplo, já nos toquinhos elas se desenvolvem bem também. Porém, elas dão preferências aí aos cachepôs, porque elas são plantas bem maiores e dependendo aí dos toquinhos, elas vão ficar menores e vão cair, enfim. Fica bem complicado um pouco mais dependendo do tamanho da Cattleya. Já as Denphal, elas preferem muito aqui os cachepôs, porque elas, assim como as Cattleyas, elas crescem muito, formam muitas raízes e nos toquinhos elas não seriam aí tão legal. Bom, tem um pouco mais de Denphals aqui e elas estão aqui bem grandes, se desenvolvendo bastante, se desenvolvendo muito mesmo. Então para as Denphal, é assim, recomendado que você plante elas aí nos cachepôs, porque elas vão ficar bem grandes. E olhem só, as Cattleyas aqui elas adoram. As Oncidiums também, elas ficam muito grandes mesmo. E nos toquinhos elas não se desenvolvem bem. Eu tenho uma ali, deixa eu subir aqui para mostrar para vocês. E ela estava no toquinho, porém o toquinho se tornou pequeno para ela. E isso que acontece às vezes por ela estar aí no toquinho. Então é mais recomendado que você coloque aí elas nos cachepôs. Tá com haste floral aqui, logo vai estar vindo aí floração. Essas são as chocolates, aquela ali são uma chuva de ouro e elas estão aí bem grande mesmo. E assim, é mais recomendado que você plante elas nos cachepôs, porque elas são bem grandes e quanto maior as plantas, mais elas se desenvolvem e bem mais interessante elas aí nos cachepôs. Com relação aos toquinhos, eu tenho ali muitas nos toquinhos e elas são da mesma idade daquela outra lá que eu mostrei para vocês, porém elas estão aí bem menores. Talvez seja porque era uma seleção e isso fez com que elas crescessem menos. Aquelas lá eram as maiores aí dos vasos. Mas as Cattleyas, preferencialmente, eu planto elas aí nos cachepôs. E assim como as Denphal. Já as Phalaenopsis, elas preferem aí os toquinhos, que elas desenvolvem muito mesmo. Mas vamos dar uma olhada aqui nas Phalaenopsis, aqui nos toquinhos. Dê uma olhada, ela realmente se forma bastante. Mas para isso precisa ser um toco aí bem maior, um toco bem grande. Que isso vai fazer com que ela se desenvolva. Essa aqui já está com haste floral. Apesar do tamanhozinho pequenininho dela, ela já é uma planta adulta e logo está vindo aí a floração dela e está aqui no toquinho para mostrar para vocês que no toquinho ela se desenvolve muito, mas muito bem mesmo. E ali em cima também temos as Denphal nos toquinhos, porém como eu disse, elas crescem muito e talvez nos toquinhos elas não sejam aí tão interessantes. É bom colocar ela aí num cachepô. Já as Ricontilis, eu resolvi plantar todas elas aqui nos toquinhos. Porque eu tenho uma aqui que era irmã da minha que floriu recentemente.
e ela está bem menor mesmo, enquanto a outra já veio a dar floração. Então aqui estão os ricontíleos formando raízes e todas elas se desenvolvendo aqui, e vão crescer e dar aí bastante desenvolvimento, por conta que elas estão aí nos soquinhos, que é a forma mais correta de se plantar. E temos aqui outras valquerianas. Temos aqui, essa daqui é a pastoral, essa daqui é a valqueriana, todas elas se desenvolvendo aí nos toquinhos, só que lógico, tem que ser um toquinho bem maior para ela ter um desenvolvimento bem mais interessante. Mas fica aí a dica: se você tiver um toquinho bem grande, plante sua orquídea, que mesmo uma catleia no toquinho, ela se desenvolve muito bem, e sendo que algumas outras elas preferem aí os cachepôs, por conta que tem aí uma área maior para ela se desenvolver. Mas fica aí a dica, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Valeu e até a próxima.